Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caíra sobre a cidade de Brooksville, e os postes de luz lançavam uma luz pálida sobre as calçadas ainda úmidas da chuva. As ruas estavam quase desertas, exceto por alguns transeuntes apressados para chegar em casa. Emily Carter, de 17 anos, caminhava rapidamente, seu uniforme escolar impecável, apesar do cansaço de um longo dia. Sua mochila pesava bastante em seu ombro direito, e seu celular vibrava regularmente em sua mão esquerda. Ao se aproximar do cruzamento, 2 policiais em patrulha a pararam abruptamente. O olhar deles era duro, a postura autoritária. "Fique onde está!" gritou um deles. Antes que Emily pudesse reagir, eles a agarraram firmemente pelos braços. A surpresa e o medo a paralisaram por um instante. Eu vou para casa. Eu não fiz nada", protestou. Mas suas palavras não significaram nada para eles. Um dos policiais puxou as algemas e as prendeu nos pulsos dela com força desnecessária. Os transeuntes pararam em choque, filmando discretamente a cena com seus celulares. Emily permaneceu calma, respirando fundo. Com um movimento rápido descou um número no celular e falou baixinho, quase num sussurro, mas o suficiente para que alguém do outro lado da linha percebesse a urgência em sua voz. Essa simples ligação desencadeou uma reação em cadeia. Menos de 30 minutos depois, o FBI foi informado do incidente e uma investigação interna foi imediatamente iniciada. Imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e a ligação gravada demonstraram que a prisão foi completamente injustificada e abusiva. Na manhã seguinte, os 2 policiais foram convocados pelo superior. A punição veio rapidamente, demissão imediata. A notícia se espalhou como fogo pela cidade, deixando os cidadãos atônitos e destruindo a reputação do departamento de polícia local. Emily, por outro lado, foi para casa aliviada, mas ainda trêmula. Ela sabia que sua resposta atenciosa, um simples telefonema, havia sido suficiente para destruir carreiras e expor injustiças. Naquela noite, ela compreendeu que mesmo diante da autoridade, uma ação justa e corajosa poderia mudar o curso dos acontecimentos. Emily Carter ainda caminhava pela calçada molhada, com a mochila escolar escorregando levemente do ombro. A chuva havia parado, mas as poças ainda refletiam as luzes da rua como pequenos espelhos quebrados. Ela nunca imaginara que uma noite comum de volta às aulas pudesse se transformar em um pesadelo. Quando ela estava prestes a atravessar o cruzamento perto da biblioteca pública, 2 policiais em patrulha surgiram das sombras. Um deles, alto e corpulento, tinha uma expressão severa, enquanto seu colega parecia nervoso, mas determinado a impor sua autoridade. "Pare! Identifique-se!" gritou o policial. Emily levantou as mãos, surpresa e aterrorizada. Eu sou Emily Carter, aluna da Brooksville High School. Estou indo para casa." Mas o policial não estava ouvindo. Com um gesto brusco, agarrou o braço dela e colocou as algemas, com os olhos fixos nela, como se antecipasse uma reação agressiva. O choque foi imenso. Emily sentiu o pânico aumentar, mas sabia que precisava manter a calma. Sua mãe sempre a ensinara a pensar antes de agir diante de uma injustiça. Com um gesto rápido, ela pegou o celular e descou o número do agente de ligação do FBI que conhecia do programa Jovens Cidadãos Responsáveis. Sua voz, baixa mas firme, explicou o incidente em poucas palavras, enquanto o policial permanecia em silêncio. Ao redor deles, os transeuntes pararam, alguns sacando seus celulares para filmar a cena. Os sussurros e olhares chocados começavam a chamar a atenção, mas Emily permaneceu calma. Cada segundo que passava fortalecia sua determinação. Ela não deixaria aquela injustiça impune. Ao longe, a sirene de um carro de polícia soava, mas não era para ela. Era um aviso de que o mundo exterior estava começando a reagir. E naquele exato momento, Emily sentiu como se algo tivesse mudado, não apenas para ela, mas para aqueles que deveriam proteger a lei. Emily mal havia desligado quando uma sombra de dúvida se instalou nos rostos dos 2 policiais. Seus gestos abruptos e sua aparente autoridade de repente pareceram insignificantes em comparação com a força invisível da ligação que ela acabará de fazer. A poucos quilômetros de distância, em um discreto escritório do FBI, a agente Sarah Mitchell foi alertada pelo sinal recebido pelo programa Jovens Cidadãos Responsáveis. Ela rapidamente examinou as informações. Uma jovem de uniforme escolar, algemada sem motivo aparente, com testemunhas no local. Em poucos minutos, a equipe federal estava reunindo as evidências disponíveis. Enquanto isso, na calçada, Emily permanecia calma, mas tensa.
Os policiais, frustrados e constrangidos com os olhares dos transeuntes, começaram a perder a confiança. Um deles murmurou: "Devíamos ter verificado antes." Mas o outro, orgulhoso demais para admitir seu erro, não disse nada. Então o primeiro carro do FBI chegou, discreto, mas imponente. Os agentes saíram rapidamente, com suas identidades visíveis, e se aproximaram do local. Transeuntes chocados se aproximaram para observar. Emily foi imediatamente liberada das algemas, e um agente a examinou. Os policiais ficaram paralisados, incapazes de reagir à autoridade federal. Minutos depois, receberam o primeiro aviso oficial. Uma investigação federal estava em andamento e qualquer justificativa para uma prisão injustificada seria rigorosamente examinada. Emily, ainda em choque mas aliviada, foi escoltada para um local seguro por agentes do FBI. Seus olhos brilhavam com a certeza de que uma ação atenciosa, um telefonema, fora suficiente para expor a injustiça e lançar luz sobre os abusos daqueles que deveriam proteger o público. Naquele momento uma coisa ficou clara: nada mais seria o mesmo para os dois policiais. Na manhã seguinte, a cidade de Brooksville já estava em polvorosa. A notícia da prisão injusta de Emily se espalhou rapidamente pelas redes sociais, e vídeos gravados por transeuntes circularam pela comunidade. Os nomes dos dois policiais, Jason Miller e Derek Reis, começavam a aparecer em todas as conversas, postagens e comentários. O clima na delegacia era tenso. Os colegas evitavam o olhar de Miller e Reis, cochichando entre si sobre o impacto que o caso poderia ter em suas carreiras. O telefone da delegacia tocava sem parar, e cada chamada aumentava a culpa já pesada. A polícia, acostumada a exercer sua autoridade, aos poucos foi percebendo a extensão do seu erro. As evidências em vídeo, os depoimentos de transeuntes e, principalmente, o relatório do FBI mostravam claramente que eles haviam ultrapassado os limites e abusado do poder. Jason, o mais arrogante dos dois, passou a mão nervosamente pelo rosto. Nós não podemos, gaguejou, mas Derek, mais pragmático, balançou a cabeça. Tarde demais, vai nos custar caro. Enquanto isso, Emily, sob a proteção do FBI, recuperou a compostura. Agora, ela entendia o impacto de suas ações. Um simples telefonema desencadeara uma reação em cadeia capaz de expor abusos e proteger os vulneráveis. Ela também sabia que aquilo era apenas o começo. A cidade inteira logo sentiria o impacto daquela noite fatídica. Na sede do FBI, a agente Sarah Mitchell examinou cada detalhe. A prisão de Emily não foi apenas um incidente isolado. Revelou falhas sistêmicas no comportamento de alguns membros da força policial local. As consequências para Miller e Reis seriam imediatas e irreversíveis. Aquele dia marcou o início da queda da polícia, mas também o início de um acerto de contas para a cidade. Uma noite, um telefonema, e todo o status quo foi destruído. No dia seguinte, Jason Miller e Derek Reis receberam uma intimação oficial de seu superior imediato. O clima no gabinete do chefe de polícia estava pesado, quase sufocante. Nenhum sorriso, nenhuma palavra de incentivo. Apenas o silêncio pesado daqueles que sabem que nada pode desfazer o erro que cometeram. Sentem-se, disse o chefe, com os olhos fixos neles. A tensão era palpável. Os dois policiais obedeceram, cientes de que aquela reunião não seria trivial. Sobre a mesa, arquivos se empilhavam, relatos de testemunhas, capturas de tela de vídeos de testemunhas e, o mais importante, o relato detalhado da intervenção do FBI. Você está sendo acusado de efetuar uma prisão injusta e abusiva de um menor, anunciou o chefe friamente. Suas ações foram documentadas, filmadas e já atraíram a atenção das autoridades federais. Jason tentou protestar com a voz trêmula, mas nós só estávamos fazendo o nosso trabalho. Derek, mais lúcido, balançou a cabeça silenciosamente. O chefe o encarou com severidade. Seu trabalho não inclui algemar uma adolescente sem justa causa e provocar intervenção federal. Suas carreiras agora estão em jogo. Os minutos seguintes foram uma confusão de documentos oficiais e lembretes de suas obrigações profissionais, mas para Miller e Reis, cada palavra era como um trovão. Eles finalmente entenderam que o incidente de Emily não foi apenas um lapso de julgamento, foi um ato que poderia custar-lhes tudo o que haviam construído. Do lado de fora do escritório, a mídia já começava a noticiar. A reputação dos dois policiais antes respeitados no bairro estava agora manchada. Cada olhar que encontravam na rua parecia pesar mais sobre eles, cada sussurro um lembrete de seus pecados. Enquanto isso, Emily observava à distância, protegida e aliviada. Ela sabia que havia ajudado a restaurar uma aparência de justiça, mas também sentia que a vigilância precisava continuar.
Pois aquela noite havia provado uma coisa: a coragem e a determinação de uma única pessoa poderiam mudar o curso dos acontecimentos. Poucas horas após a intimação, notícias da prisão injusta de Emily e do envolvimento do FBI inundaram as redes sociais e sites de notícias locais. Vídeos circularam em alta velocidade, espectadores filmando a cena, as algemas nos pulsos da jovem e, mais importante, sua reação calma e determinada. Na cidade de Brooksville, a indignação aumentava. Grupos de cidadãos se reuniram em frente à delegacia exigindo explicações. Discussões animadas em cafés e praças públicas refletiam a indignação generalizada com o abuso de poder. Hashtags relacionadas ao incidente estavam começando a virar tendência local. Para Jason Miller e Derek Hayes, a situação estava se tornando insuportável. Cada notificação em seus celulares os lembrava da situação. Mensagens de estranhos, comentários de desaprovação, fotos compartilhadas dos vídeos virais. O medo e a vergonha estavam gradualmente se instalando. O normalmente confiante Miller passou as mãos trêmulas pelos cabelos, incapaz de olhar o colega nos olhos. Derek, mais pragmático, tentou entender como tudo havia saído tanto do controle, mas a resposta era simples: eles haviam ultrapassado os limites. Na sede do FBI, a agente Sarah Mitchell monitorava a situação de perto. O incidente não se resumia a Emily, revelava falhas no comportamento de alguns policiais e a necessidade de ação rápida para evitar que a situação se agravasse. Ela sabia que a ação federal seria crucial para proteger a jovem e lembrar a todos que o abuso de poder não ficaria impune. Enquanto isso, Emily, cercada por policiais, recebia mensagens de apoio de toda a cidade. Cada palavra, cada incentivo, reforçava sua confiança e sua determinação de não deixar aquele incidente passar despercebido. Ela entendia que sua calma e presença de espírito haviam desencadeado uma reação em cadeia que ia além dela mesma. Ela havia despertado a consciência de toda uma comunidade. A tempestade midiática estava apenas começando, e para Miller e Hayes não havia escapatória. A cidade inteira os observava, e cada movimento seria escrutinado. Poucos dias após o incidente, Jason Miller e Derek Hayes foram convocados novamente, desta vez para receber a decisão oficial sobre seus futuros profissionais. O clima na delegacia era gélido, e cada passo que davam em direção ao gabinete do chefe ecoava como um eco mortal. O chefe de polícia os esperava, impassível, cercado por arquivos cuidadosamente arquivados. Após uma análise completa do incidente, dos vídeos, dos depoimentos de cidadãos e do relatório do FBI, foi decidido que seus serviços não são mais necessários neste departamento, declarou ele com voz firme e definitiva. Miller tentou protestar, com o rosto vermelho de frustração, mas estávamos apenas fazendo o nosso trabalho. O chefe balançou a cabeça. Você abusou de sua autoridade. Algemar uma adolescente sem justa causa é uma violação grave das nossas regras e dos direitos dos cidadãos. Seu comportamento manchou a imagem deste departamento. Suas carreiras terminam aqui. Derek, mais resignado, olhou para baixo. Sabia que qualquer tentativa de justificativa seria inútil. A demissão imediata significava que perderiam não apenas seus empregos, mas também sua credibilidade e o respeito da comunidade que um dia protegeram. Lá fora a notícia já se espalhava pela cidade. Jornalistas aguardavam perto da delegacia, com as câmeras apontadas para os dois policiais que acabavam de sair do prédio. A pressão social era avassaladora. Os cidadãos aplaudiram a resposta rápida e decisiva das autoridades. E muitos elogiaram a coragem de Emily em desencadear essa cadeia de eventos com um simples telefonema. Para Emily foi uma mistura de alívio e orgulho. Ela sabia que não era apenas uma vitória pessoal, mas uma mensagem poderosa para todos aqueles que acreditam que o poder pode ser usado sem restrições. Naquele dia, ela compreendeu plenamente o valor da coragem e da perseverança diante da injustiça. A queda da polícia era definitiva, e a cidade de Brooksville tinha acabado de provar que a verdade e a justiça podiam triunfar, mesmo nos momentos mais sombrios. Poucos dias após a dispensa dos policiais, a cidade de Brooksville pareceu mudar. Os moradores ainda falavam do incidente, mas desta vez com uma mistura de orgulho e esperança. Nas escolas, no mercado, nos cafés e até nos parques, o nome de Emily Carter surgia em todas as conversas. Ela havia se tornado, sem querer, um símbolo de coragem e justiça. A mídia local e nacional continuou a cobrir o caso. Artigos detalhavam a prisão, a resposta rápida do FBI e principalmente a força silenciosa de Emily ao iniciá-la. As manchetes diziam: um adolescente, um chamado, a justiça triunfa.
E os cidadãos aplaudiram esta demonstração de que a vigilância e a coragem podem mudar o curso dos acontecimentos. Na escola, Emily foi recebida como uma heroína. Seus colegas a olhavam com admiração, alguns com uma ponta de inveja por sua maturidade e compostura. Até os professores, impressionados com sua presença de espírito, a parabenizaram por sua resposta exemplar. Para Miller e Reis, as pressões sociais continuaram inabaláveis. Cada passeio pela cidade se tornou um suplício, olhares desconfiados, comentários mordazes e sussurros incessantes. Eles finalmente entenderam que seu erro não se resumia apenas à demissão. Suas reputações estavam irreparavelmente manchadas. No escritório do FBI, a agente Sarah Mitchell observou com satisfação a reação coletiva. O incidente de Emily não apenas corrigiu uma injustiça, como também serviu como uma lição pública. Mostrou que a sociedade pode, ao testemunhar abusos, mobilizar-se para proteger os inocentes e manter a justiça. Emily, por sua vez, continuou sua vida cotidiana com cautela e serenidade. Sabia que essa experiência ficaria gravada em sua memória, mas também percebeu o poder de suas ações. Um simples telefonema foi suficiente para desencadear uma tempestade que trouxe a verdade à tona e lembrou a todos que a justiça nunca se cala quando é necessária. Nas semanas seguintes, a vida de Emily Carter tomou um rumo inesperado. A mídia local a entrevistou repetidamente, destacando sua calma e presença de espírito diante da injustiça. Na cidade, ela se tornou um símbolo de coragem para os jovens, uma prova viva de que toda voz conta, independentemente da idade. Na escola, os professores começaram a incorporar a história de Emily em discussões sobre direitos civis e responsabilidade cívica. Clubes de debate realizaram sessões especiais sobre coragem e ética inspirados por suas ações. Emily, modesta mas orgulhosa, às vezes participava para compartilhar sua experiência e incentivar seus colegas a nunca se calarem diante da injustiça. Iniciativas rapidamente se multiplicaram na cidade. Jovens cidadãos foram incentivados a denunciar qualquer abuso de poder e a permanecer vigilantes. Programas educacionais sobre direitos individuais e cooperação com as autoridades competentes foram lançados, com o apoio do FBI e de associações locais. Emily percebeu que seu simples ato, um telefonema, havia desencadeado mais do que uma simples demissão. Havia inspirado uma comunidade inteira a se mobilizar por justiça e proteção dos direitos civis. Ela recebeu cartas de agradecimento de cidadãos, pais e até autoridades locais, todos reconhecendo o impacto de sua coragem e determinação. Apesar do reconhecimento e da atenção da mídia, Emily permaneceu humilde. Ela sabia que sua missão não era buscar fama, mas mostrar que uma pessoa pode fazer a diferença. Cada sorriso, cada palavra de incentivo que recebia reforçava sua convicção. Diante da injustiça, devemos ousar agir, mesmo que pareça insignificante à primeira vista. Enquanto isso, a cidade de Brooksville continuou a se transformar. Os moradores, inspirados por Emily, começaram a se tornar mais atentos aos direitos dos outros, dispostos a se manifestar contra abusos e a defender aqueles que não conseguiam fazê-lo por si mesmos. Poucos meses após o incidente que abalou Brooksville, a vida parecia ter voltado ao normal, pelo menos superficialmente. Emily Carter continuou seus estudos, participou das atividades do ensino médio e continuou a inspirar seus colegas com sua determinação. Certa tarde, enquanto voltava da escola para casa, ela notou uma cena perturbadora na esquina. Uma adolescente foi encurralada por um policial visivelmente agitado, enquanto vários transeuntes permaneciam imóveis, hesitantes em intervir. As lembranças de sua própria prisão injusta imediatamente voltaram à tona. Ela entendeu que aquela situação não poderia passar sem questionamento. Sem hesitar, ela se adiantou calmamente com o telefone na mão. "Espere", gritou com voz clara e firme. O policial, surpreso com sua segurança, hesitou por um momento. Emily explicou que o adolescente era inocente e que as testemunhas presentes poderiam confirmá-lo. Ela rapidamente contatou o agente de ligação do FBI, que havia dado continuidade à sua ligação anterior, e repassou as informações necessárias para apaziguar a situação. Os transeuntes, inspirados por sua presença, começaram a apoiar Emily, explicando a situação ao policial. Em poucos minutos, a tensão diminuiu e a adolescente foi liberada sem punição. O policial, ciente de seu próprio erro e da crescente atenção da comunidade, teve que reconhecer publicamente que sua reação havia sido excessiva. Este evento reforçou a reputação de Emily na cidade. Ela não era mais apenas a jovem que havia derrubado 2 policiais abusivos. Ela se tornará um verdadeiro símbolo de vigilância e coragem.
Sua capacidade de manter a calma, pensar rápido e agir com discernimento agora inspirava adultos e jovens a lutar por justiça e intervir diante de abusos. Emily então percebeu que o verdadeiro impacto de seu gesto inicial superou em muito suas expectativas. Ela havia pavimentado o caminho para uma cultura de responsabilidade, coragem e respeito pelos direitos civis em toda a cidade. Poucos meses após esses eventos, a cidade de Bloxville havia mudado profundamente. Os moradores, inspirados pelo exemplo de Emily Carter, estavam mais atentos aos direitos dos outros, mais corajosos em denunciar injustiças e mais unidos diante de abusos de poder. As escolas agora ensinavam a importância da vigilância cívica e do respeito à lei, e programas de conscientização sobre direitos civis proliferavam por toda a comunidade. Emily, por outro lado, havia encontrado um equilíbrio entre sua vida adolescente e seu papel simbólico. Ela permaneceu humilde, ciente de que seu impacto não vinha da fama ou das honrarias, mas de sua escolha de permanecer calma, ponderada e determinada durante o incidente inicial. Cada ação, cada palavra que ela dizia tinha o poder de fazer a diferença, e ela continuou a inspirar aqueles ao seu redor. Para os dois policiais, Jason Miller e Derek Reis, a lição fora cruel, mas definitiva. Suas carreiras estavam encerradas e suas reputações, irreversivelmente manchadas. Eles agora representavam um alerta vivo sobre os perigos do abuso de poder e da arrogância diante da autoridade. Em uma cerimônia na cidade em reconhecimento à coragem e ao engajamento cívico, Emily recebeu uma homenagem especial por sua bravura. Diante de uma multidão emocionada, o agente do FBI que atendeu seu chamado disse estas palavras: "Às vezes basta uma única voz para fazer a diferença." Emily nos mostrou que nunca devemos subestimar o poder de um único gesto. Emily sorriu, sabendo que sua aventura não era só dela, mas de toda uma comunidade que aprenderá a defender o que era certo. A cidade de Bloxville nunca estivera tão unida e vigilante, e Emily, uma adolescente comum que se tornará um símbolo de coragem, sabia que a justiça, quando defendida com determinação e lucidez, sempre triunfa no final.